Bem-vindos a mais um programa Sport Show, seu programa de esportes da web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu, Marcelo Lopes, estarei nessa próxima aula ao lado, sim, dessas feras, quero dizer, dessa fera aqui. Hoje a bancada está desfalcada, mas estamos com o Wilson. Sim, o Wilson substituindo o professor Luiz Taioli. Bem, meu nome é Marcelo Lopes, como eu já falei, e do meu lado está ele, o nosso amigo, o príncipe do Sport Show, o professor Jorge Carlos. Um abraço, Marcelinho, beleza? Ricardo, tudo tranquilo, Marcelinho? Tudo tranquilo, seja bem-vindo. Estamos aí, né, mais uma vez. Programa 104 começando. 104, muito bem. E hoje nós vamos falar sobre tênis, Jorjão. Boa. Vamos falar sobre tênis, especificamente tênis para crianças. Essa semana teve uma coisa boa no tênis, né, esse final de semana, né? Teve. Não, vamos falar também rapidinho dele. Hoje o nosso convidado está aqui do meu lado, é o professor Ricardo Tonicello, professor de tênis e especialista em tênis infantil. Seja bem-vindo, Obrigado, galera. Ricardo, bem-vindo. Convite. A gente já vem conversando um tempo aí sobre a oportunidade do tênis, né? Falando com o pessoal. Estamos aí para tirar todas as dúvidas, bater um papo legal, falar sobre tênis, falar sobre criança e outras coisas, né? Que vocês tiverem aí, podem mandar a bala que estamos juntos. Bacana. Já me mostra uma coisa que a galera em casa vai ficar perguntando o que você trouxe aí. Eu vi que você trouxe, olha, várias. Eu tenho aqui desde a Nossa, pequenininha de 2 anos. Chama raquete para criança de 2 anos. O Le Petit, né? Que é um francês, 2 anos. Aí a gente passa para 3, Jorjão, mostra aí pra galera. 2 anos. Aí nós vamos para 3 a 4. 3. Aí de 5 a 6 já começa essa. E, Ricardo, já te perguntando, é importante a criança já começar a prática assim com raquete adequada para a idade? Sim. Porque, que nem eu falo, né? Hoje em dia tem todo um material específico já voltado para o tênis para criança, com bola específica, com raquete específica. A gente tem uma gama hoje muito grande de raquetes que antigamente não tinha. Tem várias empresas hoje que estão no mercado de raquete, estão fazendo raquete específica para criança com numeração específica. Por causa de lesão, por causa de estar incluindo o esporte para a criança, que de repente você coloca a criança numa quadra grande com raquete do pai, uma bola do pai, aí a criança batia 2, 3 vezes, já não queria mais jogar, mas não é porque eu não estou conseguindo bater, por causa do material específico. Então, hoje ajudou muito essas raquetes que vieram do programa Apprentice Day, né, que tem toda uma forma de você iniciar a criança dentro do esporte, com a idade específica, com toda uma preparação, todo um feedback. Cuidado. Exatamente. Para que essa criança não se machuque, não se leve, enfim. E aí você pode ver que, por exemplo, essa aqui é uma raquete da Red, ela tem a cabeça maior, que é a mais referência, ela é levinha, tá vendo? O peso dela. Muita idade. Essa aqui já vai dos 6 anos, 6, 7, 8 anos. 6, 7, rapaziada. Não lá. Não, o que chama atenção é a área, né? Você vê que o cabo da raquete ela é menor, ó, essa daqui é para. Essa daí é a 21. Tá. Coloca uma do lado da outra, Jorjão. Vai ver que o cabo já começa Só a ficar pra maior. comparar com a galera. Cabo bem maior. Elas são a mesma marca, tá vendo? Só que uma é para 6 às 8, que é 21, e outra é 23. O cabo é menor, porque a criança com 6 anos tem a mãozinha menor. Perfeito. Quando ela começa a fazer 8, 9, 10 anos, começa a ter a evolução, a mão começa a ficar um pouco maior. Essa laranja aí que tá na sua mão, ó. Isso, essa aqui, ó. Cabo maior. Show de Aí já bola. começa, depois passa para 25, já uma raquete já para o adolescente, vamos dizer assim, bem, tá vendo? O material também leve, bem. Vamos pegar aqui o caso do Jorjão. Vamos supor que ele comece a jogar. O Jorjão joga bem, viu? Jorjão, vou te falar. Esse É um fenômeno esse é o menino. cara. É um menino Olimpíada nosso. Vou te falar, viu? No caso dele, ele vai começar a jogar. Ele já começa com uma raquete de adulto? Já Começa com uma de adulto. Essa aqui é uma raquete de adulto, né? Tá. Porque você vai ver que já o peso é um pouquinho mais pesado. Essa tem 285 gramas, né? A raquete de adulto, para iniciante, ela tem que ser um pouco mais leve e a cabeça dela um pouco maior, né? A cabeça de número 100 e tal, para a cabeça aqui, ó, né? Então aqui a circunferência é maior e tal.
para que ela consiga acertar a bola, para que não tenha lesão no braço. Então, quanto mais leve para ela, mas já começa com um adulto. Tem crianças hoje que, né, que já querem pegar a raquete do pai para jogar, porque que se sente grande. Eu quero fazer, não. Tem que obedecer uma... E aí o adulto começa com o adulto. Tanto é que todas as raquetes que você coloca na mão de criança, na mão de adulto, a gente fala assim, se você se sentir confortável com a raquete, manda bala. E a gente tem aí a gente tem umas antigonas. Essa aqui... 1960. Da época do Jorge. Olha a diferença, olha o peso dela já. Imagina uma criança com uma... Não tem. E antigamente, as crianças, né, os jovens senhores de hoje em dia jogavam com raquete dessa, né? Então, pra você ter uma ideia, olha o tamanhozinho da cabeça, compara. Olha a cabeça dessa com essa aqui já. Olha aqui, pessoal. Você é louco. Não, e o cabo, né? O cabo é... Eles colocam uma forma para não poder empenar a raquete, se deixar ela assim, ela empena, né? Porque a madeira... Olha isso aí, gente. Tem uma forma retangular que eles colocam. Então a Marista Bueno jogava com uma raquete dessa, né? Eu tenho revistas antigas, tenho fotos, gente que tem bastante dessas raquetes. A evolução da raquete hoje em dia é muito legal. Muito legal, galera. Muito bom. O cara conhece. O cara conhece, é outra. Clube Regatas Tietê, a galera aí, né? Os falecidos da Clube Regatas Tietê. Conhece, é outra coisa. Rapaz. Bom, gente, já quebramos tudo aqui. Vamos lá. Lembrando que estamos falando ao vivo, Espaço Cuca aberto, Espaço Criativo voltar para as áreas de esporte, saúde e educação. E caso você deseje desenvolver um projeto em uma dessas três áreas, saber mais informações de como o Cuca Aberta pode ajudar você, entre no site www.cucaberta.com.br. E se você perdeu algum programa de Spot Show, você agora pode assistir o Spot Show no canal do YouTube do Cuca Aberta. Lembrando, próximo programa nosso, terça-feira, galera. Terça-feira nós já vamos estar aqui de volta, tem o feriado na quinta. Então, o nosso programa, o programa de número 105, na terça-feira, às 20h15, também nós vamos trazer um spot novo aí. Primeira vez que nós vamos falar sobre esse spot, tá bom? Muito bom. Jorgeão! Diga. Bom, já vou puxar assunto para você, hein? Mas primeiro, vamos falar do hockey que ontem pegou fogo. Tivemos um jogo sensacional. Vitória, vai entrar na história do hockey. A equipe do St. Louis Blues, pela primeira vez no time de Minnesota, foi campeã da Stanley Cup. Já tinha chegado à final em outras 3 ocasiões, nunca tinha ganho um jogo na final. Ganhou a série 4-3 do Boston Bruins. E o interessante, essa série, os 7 jogos, todos o time adversário ganhou na casa do que estava sediando o jogo, do mandante. St. Louis, na virada do ano, era a pior equipe da divisão. Foi campeão com o técnico interino e pagava $250 para cada dólar apostado. Quer dizer, zebraça. É um time novo, 52 anos. Ontem estava tendo jogo em Boston, tinha 18 mil pessoas acompanhando no telão dentro do ginásio e mais 40 mil acompanhando no campo de beisebol da cidade. Então, assim, a cidade parou, festa total. E aí a pergunta que eu já vou colocar você aí e já a gente vai passar. Será que nós vamos ter isso hoje, na metade do tempo, com 25 anos depois, o Toronto levando o título pela primeira vez? Ou não? Eu torço para que não. Você torce para que não, mas vamos analisar. Hoje despedida lá da Arena, né? Despedida da Arena, hoje é o último Despedida jogo. da Arena. A Arena vai pegar fogo hoje. Hoje esse time vai jogar pelo Kevin Durant, esse time hoje. Eu acredito que sim. Eu acredito que teremos jogo 7. O time do Toronto está muito bom, mas eu acredito que teremos jogo 7. Curry e Thompson hoje, e o Green, sou fã do Green, Damon Green. Não jogou hoje, nada, jogou muito bem o último jogo. Hoje vai ser sangue no olho. Eu gostaria de ver o jogo 7. Eu torço para que tenha um jogo 7. Mas eu não sei, viu? Eu acho que o time do Golden State já deu tudo, já entregou tudo que podia entregar. Não sei se eles vão ter tempo, né? Faz 2 dias só.
para se recuperar aí para poder jogar. Mas vou torcer para que tenha um jogo 7 aí sim. Tá? Aqui, nossa, não sei se o pessoal poderia informar a gente, mas entrando uma pessoa. Tá dando aqui que o vídeo dela está com sinal fraco. O pessoal. Vamos checar aqui. Vamos checar. Para nós aqui tá tudo normal, galera. Tá tudo normal? Para nós aqui, a gente vai checar de novo. Tá rodando, mas o pessoal tá entrando. Mas vão mandando aí. Se tiver fraco o sinal, vão falando aí. Tá bom? Espero que não, para que a gente possa estar aí com vocês até o final. Isso. Jorjão, eu vou passar um vídeo. Eu ia pôr os melhores momentos do jogo do Brasil hoje. Vamos falar sobre o Mundial Feminino. Mas eu vou deixar, a gente sempre coloca aqui propagandas bacanas. Eu vou colocar essa propaganda da Visa aqui, que fala sobre empoderamento feminino. É uma das melhores propagandas que tem aí, né? E você vai comentando aí da Copa do Mundo, Jorjão. O que você está achando aí? Eu preciso falar da seleção, né? Que é o que eu mais estou acompanhando por enquanto. França já está classificada, né? Jogando muito bem o time francês. Mas a seleção hoje deixou um pouquinho a desejar, né? A gente bate muito no Vadão aqui, porque a gente sempre foi contra o retorno dele, e hoje eu mais ainda contra ele. Para mim, o Vadão é muito... Não vou falar fraco, vamos dizer que ele está ultrapassado. Eu acredito que ele esteja ultrapassado. Não tô gostando. Desde o início não estou gostando. Vai classificar, diz que vai classificar, tem grandes chances de classificar, ainda mais que classificam algumas seleções em quarta colocação. Na quarta colocação classifica, algumas quartas colocadas vão se classificar. Aí depois a gente vai ver o que acontece, né? Eu gostaria muito que a seleção fosse para frente. Gostaria mesmo. Gostaria que chegasse ali pelo menos uma semifinal, com uma chance de chegar na final, mas eu não acredito no nosso técnico. A gente vem falando muito aqui, eu não acredito no nosso técnico, não acredito em estrutura, né, que visa o futebol feminino, mas a gente vai deixar mais isso para frente tocar. O que eu acho que é importante é o futebol feminino crescendo a nível mundo, principalmente Europa. Eu acho que os números de televisionamento, de audiência, os números que estão vindo do Mundial são muito importantes. Está sendo feito um trabalho pelo Observatório do Futebol, junto com a Diabaradoras e a Stiling, para ver o impacto da seleção feminina. A gente está acompanhando esse trabalho dessas três empresas, e eu acho que vai ser bem legal esses números para provar que o futebol feminino tem espaço, sim. Tem espaço, sim. Então, alguns números depois nós vamos soltando aí, mas eu acho que o Brasil está parado no tempo, como também muitos outros jornalistas, e a cobertura nossa também eu acho que está a desejar, entendeu? Hoje mesmo acabou o jogo, chegou um cara para participar de uma mesa redonda e falou: gente, olha, não vi o jogo do Brasil, só vi os últimos 10 minutos, mas acho que o Brasil jogou muito bem e merecia a vitória. Não assistiu o jogo e está opinando? Está opinando. Então, assim, tudo errado. Mas tudo bem. Vamos em frente. Eu acho que o Brasil também vai classificar em terceiro. Tem que empatar com a Itália. Também se perder na Itália. A torcida vai ser grande, né? Também. Então, vamos junto aí. Hoje, né, abriu 2-0, a gente, né, não quer falar, a gente não quer, mas assim, o Vadão a gente conhece, né? Quem acompanha esporte, a gente... E ele é duro, né? Porque você vê essas coisas, a pessoa chega lá e fala, assistiu 10 minutos, jogou bem, não assistiu o jogo, assim... Eu acho que o esporte feminino em geral, né, assim, e principalmente no ambiente machista, sim, que é o futebol masculino, acho que o pessoal, assim, é meio corneteiro, né? Dá uma pincelada e vai lá para falar uma besteira dessa. Bom, é o nosso esporte, né? É melhor não falar nada. Chegar lá e falar, poxa, eu não assisti o jogo, mas estou torcendo para as meninas do Brasil, como brasileiro, enfim. Seria mais bonito. Não. Bom, agora, não viu, aí tá falando que jogou bem, não sabe como é que foi, não sabe se teve alguma... se foi pênalti, se não foi, não falou o lance. Não dá, né? Não dá. Cara, é difícil. O despreparo. Exatamente. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente arrumar. Depois, num outro programa com mais calma, a gente vai. Terça-feira, o Jogo do Brasil, às 4 horas contra a Itália. E temos programa na sequência, hein?
Então já vamos vir em clima aí para saber se o Brasil já classificou ou não, né? Boa. Ou quase classificado, né? Porque ainda tem a rodada do dia seguinte. Quem está muito bem, que fez história esse final de semana, foi a Ana Marcela Cunha. A Ana Marcela Cunha ganhou a prova em Setúbal, em Portugal, a prova dos 10 km. Uma prova que geralmente ela é muito bem disputada. É uma prova, um local onde geralmente seletivas para a Olimpíada. Ela ganhou, ela é a 22ª vitória dela. Essa vitória coloca ela como a maior vencedora, tanto no naipe masculino como no feminino, do circuito mundial. Então, um resultado muito bom. Então, parabéns para a Marcela Cunha, vem uma trajetória muito forte. Tem o Mundial agora da Coreia, ela tem que chegar entre as 10 primeiras colocadas para carimbar o passaporte para a Olimpíada. Com certeza, ela deve estar. Vai estar, né? Vai estar, se acontecer um acidente daqueles. Pelo amor de Deus, acho que não tem como. Então, assim, eu acho que ela vem forte. E a grande adversária dela, uma das grandes adversárias dela, é a Raquel Bruni, que chegou em segundo lugar aí na prova com ela, aí nessa chegada que a gente está vendo agora. Chegada bem emocionante aí, né, na batida de mão. Então, a Ana Marcela é a que está por dentro da prova, do lado direito. Vamos ver que é bem na chegada aí. Agora, ó. Né? Então, bem disputada, e é isso mesmo. Maratona aquática, essa emoção até o final aí, e com certeza ela vem com bom resultado. Vale a pena destacar, galera, olha a diferença. Olha, nossa. Bem, 10 km, depois de 2 horas, olha a diferença na foto. Essa diferença. Você olhando ali, você passa, bateu igual, né? Se tá olho nu, você não Você fala, empatou. A diferença foi uma régua. Então foi bem legal, por isso que a gente deixou esse vídeo até o final rolando. Vale destacar, galera, olha o que é planejamento. Vencedor da prova masculina foi um japonês. O Japão não tem história em maratona aquática. A primeira vitória do japonês no circuito mundial há um ano da Olimpíada. Isso se chama planejamento, galera. Planejamento. Então, fica de olho. A gente sai e fala disso aqui. Fica de olho aí. Muito bom! Galera, já está entrando aí, Jojo? Como é que tá? Já está aqui, ó. Priscila Ferreira, Natália Ferreira, peraí, deixa eu ver aqui quem mais. Mari Lúcia Guimarães, Simone Pedro, Fátima Rodrigues, Tatiana Troncoso. O pessoal está aqui entrando aos poucos e nos acompanhando. Muito bom, muito bom. Ricardo, conta para nós um pouquinho da sua história e sobre o trabalho atual que você vem desenvolvendo aí. Eu sou um esportista assim desde criança, né? Então fui do futebol, aí não dei certo no futebol, fui para lutas, e aí me achei nas lutas, mas eu queria, como eu digo, né? Eu sempre acompanhei o tênis na televisão, eu queria jogar tênis, só que, assim, na minha época, quando eu era criança, era um esporte muito caro, não tinha material adequado, para a gente sair de onde a gente estava, teria que andar 3, 4 bairros de distância, ou até em outras cidades, enfim. E aí eu falei, poxa, é bacana ter isso, né? A gente, vamos começar a estudar o tênis, vamos começar a ter uma noção básica de como jogar tênis, quer ser um profissional de tênis. Foi passando a idade e falei, poxa, não dá mais para ser um profissional. Então, já que eu vou começar a ajudar as pessoas que, como eu não queria entrar no esporte, se iniciar no esporte. Aí falei, não, vou estudar, vou tentar fazer com que essas pessoas entrem no tênis a partir de um start, que eu não tive. Perfeito. Aí na faculdade aí começou a vir um programa americano de fora, o Planet Stay, que ajudava a dar esse start com raquetes menores, com bolas maiores, com uma metodologia. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar as crianças, os iniciantes, e poder dar um norte para essas crianças, para estar dentro do esporte, para estar dentro do esporte de tênis, que eu sempre gostei, nunca pratiquei, nunca tive uma aula quando era criança, mas eu olhava, gostava de ver, não tinha muita na televisão naquela época, né? E depois surgiu o fenômeno Guga, que abriu o nosso horizonte para o esporte, que ainda foi muito mal aproveitado, ao meu ponto de vista, porque não só falar que nós somos azeiros, assistindo a gente pelo primeiro dia, você tem que estar meio assim, mas não é não, gente.
calma, não mexe o pé com força, vai devagar. Mas com certeza, a gente teve um processo para se desenvolver, e aí é o que eu sempre falo, pensamos mais no resultado do que no próprio processo. E aí aconteceu vários os professores que estavam lá não queriam mais jogar, queriam começar a dar aula, porque a aula era mais vantajosa financeiramente. E aí uma aula de tênis que era muito cara, começou, depois do Guga, essa história do tênis, então começou mais... Criou-se uma bolha, né? E aí foi se fechando num patamar que foram buscar ex-atletas para dar aula, e aí os caras que estudavam, né, que é hoje a nova escola que nós falamos do tênis, né, e foram tentando quebrar essa bola, foi começando a entrar até que essa bola estourou, mas estourou tarde. Então, assim, nosso esporte, o tênis, ficou nesse entrave de querer explodir, mas barrava e não explodia. E agora, que nem o Plant Stay aqui no Brasil, é uma coisa de 15, 16 anos atrás. Então, a gente fica meio, né? Assim, hoje todos os clubes têm aulas para criança, com Plant Stay. Hoje, se você chega num clube e não tem esse tipo de material, essas coisas, você já fica, poxa, peraí, então não segue uma linha, não tem uma... Temos algo estranho aqui. E assim, hoje está bem mais fácil a realização de tênis, porque se você sair aqui hoje, você vai encontrar nas proximidades alguma quadra de tênis, que antigamente não existia. Praticamente era só você jogava tênis dentro dos clubes. E para você estar dentro do clube, você tem que pagar uma pérola, você tem que comprar um título, você tem que, enfim. E aí só sobrava para quem? Para quem tinha muita grana para poder investir para jogar o tênis. E hoje em dia já não é mais assim. Você tem hoje projetos sociais dentro de parques, projetos dentro de escolas, enfim. Então tem condomínios, né, que explodiram aí. E o condomínio hoje é o que mais tem. Tem condomínios hoje que estão subindo torres aí com quadra de tênis já. Onde você imaginava que um condomínio ia subir e ia colocar uma quadra de tênis para você, que era quadra de futebol, de futsal, e assim, o que você faria era tudo lá dentro. Então, você vai vôlei, agora, de tênis, é só a marcação de tênis, você não pode fazer mais, teoricamente, mais nada lá dentro. Então, é uma evolução muito boa, muito grande que a gente está tendo aí de um tempo para cá, né? Muito bom. E eu acho que isso é importante que o Ricardo está falando, né? Porque a gente começou o programa falando do hockey, uma franquia que demorou 52 anos para atingir o seu ápice. Talvez o Toronto Raptors venha atingir esse ápice com 25 anos, 26 anos, né, de franquia, e você está falando em 15, 16 anos. Então, fica claro que precisa ser um trabalho bem segmentado, senão você não consegue resultado, né? Não dá para ir pelo imediatismo, né? Não dá. É uma coisa que... E, Ricardo, fala uma coisa, quais são os benefícios do tênis para as crianças, Ricardo? Então, quando a gente fala em atividade física, esporte, alguma coisa, sempre tem aquela coisa do benefício a longo prazo, ao resto da vida. Você chega e fala assim, vamos praticar esporte, vamos... E aí, quando o pai fala assim, vou colocar meu filho para fazer esporte, ele pensa justamente em quê? Nos mais convencionais. Futebol, aí ele coloca natação, porque aí tem aquela coisa... Olha, não estou, pelo amor de Deus, aqui metendo... Pode falar. Não estou aqui falando que um esporte é bom, outro não, mas assim, os mais convencionais. Então o pai põe no futebol, aí põe na natação com a desculpa de falar assim, ele tem que aprender a nadar. Porque é bom pro pulmão, porque é isso, aquela outra, aquela coisa todas que o pai e a mãe falam. E aí foge um pouco dos não convencionais. Os esportes de raquete, tem outros esportes que o rugby, tá? Mas então, aí quando você vai lá e fala assim, eu quero colocar meu filho no tênis, ele começa a ter vários outros tipos de coisa que nem ele começa a ter uma noção do espaço muito boa, começa a ter cardio, aumenta, né, o cardio respiratório das crianças, aumenta a ter, ele consegue fazer uma aula em grupo ou individual, com um esporte novo, que está com uma raquete na mão, o professor está lançando a bola para ele está passando essa bola por cima da rede. Então, assim, ele já quebra o impacto dele na primeira aula, porque ele pensa que ele não vai conseguir. Então, ele já tem o benefício dele de tentar passar a bola na rede, e aí o professor já fala assim para ele, poxa, legal, vamos lá, mais um tempo e tal. E, assim, uma das coisas mais importantes que eu acho que nós, né, os professores,
temos que incluir, que sim, hoje a gente está perdendo muito espaço para a era moderna. Então, é o tablet, é a agenda compromisso dos meninos, né? A criança hoje de 6, 7 anos tem inglês, tem uma agenda enorme. E aí sobra pouco tempo para fazer o esporte. E aí tem aquela coisa, imagina só, a criança vai para o inglês, aí vai para a aula de reforço de alguma matéria, aí ele é obrigado a fazer um tipo de esporte que ele não quer, e aí chega na hora e fala assim, eu quero fazer o tênis. Não sobrou espaço para o cara fazer tênis. Então contrata o professor, o cara vai fazer um pouquinho de aula. Se ele gostar, professor, você volta aí, senão você não... Então, mas assim, você entendeu? Já tive alunos que chegaram para mim e falaram, professor, eu não gosto da minha aula de futebol, eu não gosto da minha aula de vôlei, mas meu pai me obriga a fazer. Então fala, poxa, conversa com seu pai, fala, né, explica, fala das capacidades que você tem. Aí às vezes os pais vêm conversar comigo, poxa, professor, o que eu posso... Aí eu falo olha, vamos conversar sobre o desenvolvimento motor das crianças, que eu trabalho, no meu caso, né, com todas as habilidades motoras da criança. Tem os blocos motores, que é estabilização, que é, né, o equilíbrio, a manipulação, enfim. É todo um feedback que a gente dá para o pai, porque, assim, além disso, a gente ensina algumas coisas para a vida, que a gente ensina o menino a ser justo. Porque ele vai ver se uma bola foi dentro ou fora, ele vai estar com o professor, porque, assim, não vai ter um juiz para ele jogar, ele vai ter que contar o ponto para ele e para um amigo dele, entendeu? Então, são coisas que são aprendizados para a vida, que se ele aprende hoje, de pequeno, né, com criança, com o professor, com os amigos, porque o que acontece muito lá em grupo, o menino rouba a primeira bola, a galera tá vendo, roubou a segunda bola, os caras já ficam meio com ele, falar, poxa, foi dentro, tal. Então ele sabe que na terceira ele vai ter que falar a verdade. Ele não vai falar, poxa. Você sabe que você estava falando alguma coisa? Semana passada, a gente do Cuca Aberta, a gente postou aí nas nossas redes sociais, a gente acompanhou o Interfederativo de cadeira de roda, que teve essa semana aqui no Centro Paralímpico. E uma coisa que me chamou a atenção é que não tinha árbitro. Não tinha árbitro. Você tinha um árbitro geral que olhava o evento, tudo, mas ele não interferia em nenhum momento de marcação de ponto. Os pontos eram chamados pelos próprios... pela pessoa que estava servindo aquele serviço, e só tinha um locutor que chamava, olha, agora Minas Gerais contra Sergipe, e assim vai, dando sequência no evento. Então isso é muito legal que você está falando, né, da criança ser justa, né, então assim, a gente assistiu lá 3 jogos, a gente estava lá cobrindo e assim, tranquilo o jogo, nenhum, né, não teve aquela bola dura, não, ok. Hoje, a maioria dos campeonatos hoje das federações, da Federação Brasileira de Tênis, da Federação Paulista de Tênis, que nós estamos inseridos aqui, nos torneios que a gente tem, que a gente faz, nos clubes, os professores são os árbitros, os juízes. Só que fica um professor para, dependendo, né, não é regra, né? Mas fica um professor a cada 2, 3 quadras, porque é isso que você falou. Ele vai lá só para tirar dúvida, na quadra de saque, por exemplo, fica a marca da bola. Então, sacou, foi fora, aí o menino fala, fora, adentro. Aí o professor está lá fora, e começa aquela discussão, o professor chama os dois e fala assim, me mostra a marca. Aí fala, tá aqui, tá dentro ou tá fora? Fora. Aí, não, então foi fora? Sim. Em último caso, assim, raramente dá alguma discussão mais assim, acirrada, porque não viu, porque não sei o quê, porque é isso, sabe? Todos já ensinam para o garoto que ele tem que ser justo. Ele tem que passar por um motivo de, assim, ele tem que saber também trabalhar em grupo, porque ele está vendo que ele está com outro adversário, tudo bem que o esporte dele é um esporte individual, mas ele faz lá no grupo, ele está com um grupo de amigos, ele está com um grupo disputando com outro grupo, então, enfim. E ele sabe que se ele ficar fora do grupo dele, com algumas atitudes que não vão bem para o grupo, os caras vão deixar ele de lado. Então, ele assim, automaticamente ele entra dentro de um esquema para poder ser justo. Então, isso daí leva para a vida inteira, né? O cara que joga tênis hoje em dia tem as exceções, né? Como todos os esportes, mas ele leva isso para a vida dele inteira. Muito bom, né, Jorginho? Isso aí. Jorginho, liberdade total aí para pedir passagem aí. Pode seguir aí. Tá vendo o pessoal aqui, Isis,
Gildásio, Luiz Cinquini está aqui com a gente também. Isso é a questão do lado, eu acho que é interessante, porque tem muito esporte que passou já aqui pela bancada, que fala que as taxas de federação são muito altas, quer dizer, você torna um evento muito mais caro para a pessoa poder participar. Isso eu acho que faz todo sentido. Essa foto que nós estamos aqui, quantos anos tem esse garoto? Esse daí tem 4 anos, acho que 4 anos. Isso aí foi um evento que a gente fez no Sesc Ribeirão Preto. Legal. A gente fez chamava Vivenciando o Grand Slam. Então a gente fez as quadras, mas a bola de Baiora, a raquete. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo que o Ricardo nos cedeu. Vai ser bem interessante para vocês verem. Ricardo, conta uma coisa, para os pais, né? Para os pais que desejam colocar as crianças para praticar o tênis, quais os cuidados que os pais devem observar para falar, pô, aquele é um lugar legal, aquele tem uma metodologia bacana, é ali que eu vou inserir meu filho lá para colocar. Primeiro de tudo, acho que o pai, eu como pai que tenho, né, meus filhos e tal, eu acho que é você conversar com o seu filho. Fala assim, poxa, vamos fazer, como é que você está se sentindo, como é que é? Converse, porque às vezes eu acabei de falar, o menino não quer fazer, mas o pai obriga a fazer, a mãe obriga a fazer, e o menino... outra coisa é procurar sempre locais onde o professor trabalhe com a criança, é um formado em educação física, que é importante, porque acontece muito hoje em dia, o professor dá aula para o pai, e aí o pai chega e fala assim, você não quer dar aula para o meu filho? Ah, eu dou. Aí o professor do pai vai dar aula para o filho tem 6, 7, 8 anos, com material diferente, metodologia diferente, bola do pai. Então, assim, procurar um profissional específico para dar aula para o filho dele. Não é, porque eu vou aproveitar o meu professor, às vezes o que acontece? Cobra um X de valor, quanto você vai dar aula para o meu filho? Eu estou vindo aqui, uma meia hora para ele, cobra o Y, então pode fazer. E aí o menino acaba não querendo mais fazer aula. Então, papai, evite o bem bolado, não vá para o bem bolado, procure especialista. É aquilo, né? Você quer ir num restaurante japonês, você tem que procurar um restaurante japonês. Não adianta você ir naquele lá que está escrito assim, pizza, às vezes sushi. Não, aí não vai... Porque a criança, ela é criança. A gente tem que entender que, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, você chega lá, você vê muita criança querendo ser adolescente, porque o pai fala, menino sabe pular, sabe... Então, ele tem que ter o lúdico, ele tem que saber, ele tem que brincar. Você vai entrar com o esporte tênis, mas você tem que saber que ele quer brincar. Então, se você fica mais rígido, não sei o quê... Eu costumo dizer assim que o professor tem que ser a criança também, tem que entrar no mundo dela. Então, você tem que saber um desenho da... Não adianta chegar lá e falar assim, você lembra do desenho do Pica-Pau, do Tom e Jerry? Pô, os caras, as crianças não sabem o que é. Então, eu tenho as crianças lá, eu fico assistindo os desenhos, eu comparo os desenhos da minha época com a época de hoje. Então, assim, você vai chegar lá com uma criança e falar assim, na minha época tinha o Tom e Jerry. Hoje o cara está assistindo o Avengers, os caras. Então, assim, saber no mundo da criança, procurar um professor que gosta também de trabalhar com criança, porque trabalhar com criança não é fácil. Tem que ter paciência, tem que saber lidar com a criança. A criança é aquela coisa, não gostou, joga a raquete fora, quer sair da aula, e o que você faz? Você está no grupo de criança, né? Usar o programa do Play, que é o programa americano, que dá as bolas, porque você vai evitar vários tipos de lesões do braço, enfim, todo um certo um cuidado. E buscar um professor para o seu filho que ele seja um profissional, né, que cuide e saiba cuidar de criança. Porque é o que eu falo. Por que cuidar de criança? Não é só, você não entra na quadra só para dar uma aula de tênis. Você entra na quadra para ensinar um esporte para uma criança que está começando na modalidade, e aí o cara chega lá, só dá aula, pega os textos dele e vai embora. Não é assim. Então o cara tem que saber conduzir uma aula para a criança, tem que saber colocar. Não é ter hora de parar para contar uma história, perguntar, qual desenho que você fez, tal, brincar com ela. Que nem às vezes eu já tive aluno que chegava para mim e falava assim, poxa, você coleciona figurinha? Aí eu falava assim, coleciono. Quer assim para trocar? Tenho. Eu na outra aula, eu comprei umas figurinhas e falei, essa aqui são minhas repetidas. Se interagir, pô, legal, professor, eu quero essa, não sei o que, troca, tá? Então assim, você tem que estar na criança, tá junto. Porque assim, como que você faz para ganhar
primeira aula da criança. Você chega lá, o menino tá te olhando, você tá olhando para a criança, chega marrudo, se uma raquete na mão, fala assim, ó, vamos lá, vamos bater bola. Você tem que tentar achar uma maneira de quebrar o gelo entre você e ela. E ela, quando você quebra esse gelo e ela tem confiança em você, cara, ela vai te amar a vida inteira. Porque tem coisas que só nós, professores, né, todos aqui sabem, que nós podemos proporcionar para um aluno que ele não vai achar em outro lugar. Que é a nossa profissão, nosso bem-querer, né? Estar lá com a criança, com o aluno, enfim. Todo um programa. Mas é bacana, cara, é sensacional. Muito bom. Eu gosto e recomendo. Façam tênis para as crianças aí, procure professores especializados, escolas especializadas. Pergunte do professor, pergunte o que o professor já fez, enfim. É o seu filho, né? Você que está querendo colocar o filho no esporte, não vai fechar o olho e vai virar as costas e vai embora, né? Então. Legal. Você já vai explicar aqui, mas deixa eu só avisar, galera, nós também estamos em Moema, Jorjão. Também? Também nesse exato momento. Estamos no evento da Rust, lá na Surf Trip. Galera, o Cabeca está cobrindo amanhã nas mídias sociais, nós estamos lá. Que isso? Vendo lá, sabia. Lançamento de pranchas da Rust lá, e também está tendo lá a exposição de foto, filme do Picuruta Salazar. Um abraço aí para a Monique, o professor Renato que estiveram aqui, a gente falou do Picuruta Salazar. Então nós estamos lá, galera do Cucabeca, Karina Baroni lá cobrindo lá para a gente lá, o Cucabeca lá em Moema, cobrindo, e amanhã vocês vão ver nas mídias sociais. Mandar um abraço para a galera de Itacaré, Gabriel Dias, galerinha do surf aí de 13 anos, tá lá em Itacaré, vai disputar o brasileiro. Boa sorte aí, molecada. Vamos para cima, né? E me explica uma coisa aqui pra gente, Ricardo, esse vídeo que você mandou, o que é isso? Você mandou uma quadra de tênis aí, né? Explica pra cara, isso é uma coisa, chama rebatedor, né? Eu vou voltar aqui a galera, que nem recosta, vamos ver 500 vezes, gente. Então é da galera de Ribeirão Preto, da Emite. Tá. O pessoal, chuva, você quer colocar numa garagem, tem gente que quer colocar no quarto, você faz o quê? Poxa, eu não vou jogar tênis? Isso é um paredão. Você vai jogar um paredão portátil, você pode desmontar, levar para onde você quiser. Bem interessante. A gente levou isso daí num evento que nós fizemos, os caras adoraram. Lógico, o menino aí tá batendo com... A gente tá fazendo exercício de desenvolvimento motor, né? De manipulação, enfim. Eu falo para ele, pega a bola tal, mas aí você faz com a raquete, tem todo um... Legal. Bem bacana, viu? Muito bom. Um abraço, pessoal da Emite aí, que está firme e forte aí. Isso aí. E aqui é uma aula, né? Que você montou. Isso é uma aula no colégio, né? No colégio... Qual a idade dessas crianças? Santa Cruz. Essa é a idade de 6 a 8 anos. 6 a 8 anos. Isso é uma coisa que nós fazemos para ter um controle de bola, para ter fluidez no movimento. Porque o que acontece? Nessa idade, eles estão na bola vermelha. Tá. E às vezes não tem muita troca de bola, a gente fica pegando muito no pé deles, fazer o movimento correto, de bater na bola. E a gente recua um pouco, né? Faz uma bola mais leve. Perfeito. Para com que ele bata na bola, faça o movimento direitinho, para poder dar um auxílio para ele e para nós professores também, né? Para a gente dar uma... Exatamente, a gente divide em 4 partes, os 4 estão jogando, redinha, mini-rede. Isso aí é uma quadra, é um pátio, né? Um pátio do colégio. Porque a marcação é uma quadra de vôlei, para você ter uma noção, né? Divide em 4 partes. Sim. E aí a gente faz... Muito legal. Tênis em todos os lugares. Não precisa ter uma quadra de... Isso é bacana. A gente tirou o som, né? A gente abaixou o som para vocês poderem escutar a explicação do Ricardo, mas nesse dia estava chovendo pra caramba. Tá. Nesse dia, o vídeo que você mandou estava para ver. E aqui, qual a ideia do exercício aqui? Aí foi vamos dizer, um castigo que eles escolheram, né? Eles escolheram. O que a gente faz? Eu faço um jogo com eles, e aí se eu ganhar de todo mundo, eles vão ter que escolher um castigo. E aí a gente põe um castigo para eles, a primeira coisa que eles querem é falar, isso aí tem a gente fala que é um castigo que chama bundão, que eles ficam no final da quadra lá, abaixado, e a gente taca a bola neles, né? E esse daí é o chuva de bolinhas, né? Chuva de bolinhas. E aí ele joga a bola,
Eles protegem, falam, ó, vamos jogar, vocês têm que proteger o... Tá. Mas os caras, o molecada adora. Então... Sai daí querendo mais, e toda hora eles querem... Às vezes eu crio um problema pra mim que eles querem perder pra poder castigo. Vai falar assim, ó, vamos jogar e vai ter castigo no final. Não, beleza. Não, me chamou a atenção, porque eu falei, gente, o que é isso, né? E aí, a criançada dando risada, você vem pedindo mais, não, joga aqui, joga em mim. Se você, que nem eu falo, né? A gente tá num mundo onde o cara atrás do computador, atrás do celular, é um leão, né? E critica sem saber. Eu já vi, né? Poxa, mas você tá machucando as crianças, que tá não sei o que lá. Né? Tudo que a gente aqui não fala, né? Quando eu comecei a falar, a gente tem que cuidar da criança, sim, a gente fez isso, já tinha feito uma vez com eles, de uma maneira diferente, e os caras, os moleques adoraram, porque eles querem isso, isso é uma brincadeira para eles. Então, também eu estou estimulando eles a ficar em grupo, porque ali eu coloco todos eles juntos, não vai ficar nenhum separado, todo mundo ali vai tomar a bolada, uma bola mais leve, e eu falo para eles, ó, protejam, vocês querem proteger o rosto ou outras partes? Eu quero proteger o rosto, então põe a raquete, faz assim, faz assado, e isso é tudo planejado. Eu faço sigo um planejamento de aula, que eu falo, ó, vamos colocar esse exercício e depois a gente vai fazer isso. É todo um planejamento. Então não é nada de assim, hoje eu vou fazer isso. E os pais que estão assistindo? Não, os pais, eles ficam meio assim, tensos. Quando o moleque sai dando risada, o pai fica maluco, né? Poxa, não sei o quê. Inclusive teve um pai que ele falou que fez isso com os filhos menores, que os moleques agora ficam pedindo para fazer isso. Inventando, porque assim, né? A criatividade tem que pôr em prática, né? Molecada da hora. Pegar a caixinha, né? Exato. Falou que a gente está em Moema, eu vou falar que a gente está em Medellín também. Medellín também? Não, é que nós estamos lá trabalhando em Moema. Medellín, o que nós estamos fazendo? Um amigo aqui, Nando Machado Giraldo, mandando parabéns pra gente que está assistindo lá de Medellín o programa. Bacana, obrigado. Amigo seu? Amigo, Hernando. Fernando, abraço, Fernando. Espalha aí para a Colômbia. E não esqueçam, em agosto, Cucabeta nos Jogos Pan-Americanos em Lima. Nós vamos estar lá cobrindo a segunda semana dos Jogos, galera. Muito bom. Ricardo, conta para a gente. Então, você meio que já falou para a gente que você trabalha com a Play Stay. Explica um pouquinho mais para a gente como é que funciona essa metodologia aí. Foi feito um estudo, né, do americanos, o que eles poderiam fazer para colocar mais gente no esporte, e aí eu vou resumir uma história aqui, né, para não ficar muito... Foi criado o Plan Stay. O que é o Plan Stay? Jogue, né, jogue, fique, jogue... Então, o que faria? Como é que eu vou colocar uma criança com 6 anos de idade dentro de um esporte com uma quadra enorme, ela não vai ter força para passar, enfim. Então, o Plan Stay não é só raquete e bolinha. O Plan Stay é a redução das quadras, as quadras são menores, são mini quadras, a rede é mais baixa, que nem a raquete. A raquete tem uma cabeça maior porque a pessoa consiga, né, a criança consiga passar. Então, obedece um sistema de bolinhas que, por exemplo, de 6 a 8 anos é uma bola vermelha, com a raquete de numeração 19, que, né, a rede é mais baixa, tem 88 centímetros, se não me falha a memória, depois eu vou... É que a gente tem tanto costume de... Tudo bem, a gente está entendendo que existe essa progressão aí. E aí depois a criança passa da bola vermelha para a bola laranja com 8 anos, a gente faz uma transição, tem clubes que fazem uma avaliação, eu já vim de um clube que nós fazíamos avaliação para poder passar essa criança, para saber como essa criança está. Ela começa a ter um outro tipo de bola, uma bola laranja, a raquete passa do 19 para o 21, vai para o 23, dependendo da criança, né? Uhum. Depois ela vai para uma bola verde, que é dos 8 aos 10, né? Dos 8 aos 10 com a laranja. Depois dos 10 anos, ele começa a ir para uma bola verde, que é uma bola que se assemelha mais com a bola amarela de adulto. Aumenta a raquete dele, a raquete vai para número 25, que é uma raquete maior. E tudo isso foi feito para que a criança, né, no caso, o iniciante, ficasse no tênis e tal. Existe hoje também o Express, também, que é o americano, que faz um vídeo isso para adultos, né? Que usam também o sistema Plan Stay com a bola mais lenta, para que ele possa trocar a bola. Porque não adianta um iniciante
pegar uma raquete, colocar uma bola que pinga bem rápido, na altura provavelmente do ombro, ele vai começar a bater, ele não sabe. E aí o que acontece? Diminui a bola, coloca uma bola laranja. Então tem adulto jogando com bola laranja para poder iniciar no tênis, para depois fazer todo tipo de adaptação, para depois passar por uma cronologia para que ele jogue tênis, né? Para ele fique jogando no esporte, né? Flávio Pena está aqui com a gente também, mandando. Aqui ele escreveu: abraço a todos no programa. Um abraço para Marcelo Lopes. Abraço, Flávio Pena. Abraço, Flavião. Tamo junto aí. Muito bom. Legal. Então, né, galera, ficou claro aí que a metodologia que o Ricardo utiliza da PlayStation e, né, o processo todo ele progressivo conforme a idade e ao nível de maturação, vamos colocar assim, da criança, né, do que ela pode entregar. Boa, né? Tem outros também, o mestre Lepeti, né, com essas raquetinhas pequenas, aí tem o Brand Stay, que é o americano, o Lepeti é o francês, que de 3 a 6 anos, ele uma bola maior, a rede também tem bem menorzinha, mais baixa, tem o Kickstar Games também, que eu leio bastante também, são todos os programas hoje que estão aí disponíveis para qualquer professor, tá fazendo curso, procurar os cursos da CBT, que é a Confederação Brasileira, a Federação Paulista. Um abraço pessoal da federação também, que deve estar me assistindo aí, porque os caras são gente boa demais. Legal, bacana. Então, vamos ver aqui para a federação. Poxa, vamos colocar aqui, falar, para a galera saber, né? Acho que uma das coisas mais importantes hoje é a briga por audiência, né? Exato. E a gente precisa expor. Então, aqui o Cucabeta ele serve para isso, para pelo menos poder colocar, expor, dividir com vocês o que a gente vai estar fazendo. Aliás, amanhã vamos estar lá no CAT dos Amigos. Um abraço aí para o Rodrigão. Amanhã estamos lá no CAT dos Amigos. Não entendi, mudou algumas coisas lá. Vamos descobrir amanhã, CAT dos Amigos. Estão tentando ajudar o Salsicha? Não sei. Mudou, acho que vai ser corrida em equipe. Mas vamos ver. Vamos ver, eu só quero ver amanhã. Mas nós vamos estar lá em Interlagos à noite. No sábado, a gente vai estar cobrindo a final do voleibol universitário feminino, logo de manhã. Tá? E aí à tarde acho que tem o masculino, se não me engano, mas de manhã com certeza o feminino nós vamos estar cobrindo. E domingo nós vamos estar lá no Centro Paralímpico cobrindo o atletismo. Tá? Que é a última chance do pessoal conseguir vaga para o PAN e para o Parapan. Então, assim, é uma competição onde tem os atletas convencionais e os atletas paralímpicos. Então tem bastante esporte aí que nós vamos estar cobrindo. Então fica aqui esse reforço aí, caso a federação queira que a gente divulgue, que a gente esteja lá presente, a gente vai estar divulgando, fora o evento hoje do surf aí, que a Karina está cobrindo, né? Boa. Então tem bastante coisa aí, tá bom? Falar em cobrindo, tá aqui com a gente Sandra Sorpreso. Beijo pra Sandra. Boa noite, boa. Cheguei para prestigiar o professor Ricardo. Beijo a todos. Beijo, Sandra. Olha, lemos juntos lá, pô, bacana demais. Eu conheci um esporte novo dela lá, o pickleball. Bacana. Legal pra caramba. Parabéns pelo trabalho aí, Sandrinha. Legal. Sandra que é parceira nossa aí, aqui no espaço. Muito bom. Ô, Ricardo, conta uma coisa agora pra gente. Qual o cenário atual do tênis brasileiro? Essa é uma pergunta espinhosa. Vamos descascar aqui. Vamos ajudar. A gente tem que a pergunta pro Ricardo. Já pensou? Eu já ia descer a lenha. Que isso? Cara, a gente tem... Como foi de dia dos namorados? Priscila já entrou aí ou não? Tá assistindo a gente. Beijo, Pri. Você quer alguém falar o quê? Eu não vejo nada demais acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa? Eu não sei, perguntei pra ele. Tá bom. Perguntei pra ele. Vamos lá. Tá acontecendo nada. Olha, a gente tem uma... Por que eu falo uma pergunta espinhosa aí? Porque é assim, lá a gente teve o Guga, né? Vamos começar lá da Alistair Bueno, que foi a nossa rainha, que, revolucionou o esporte. E eu costumo dizer assim, né? Lógico que eu estou puxando pro meu lado, né? Quando você fala em ícones do esporte, o que você fala, por exemplo, o Ayrton Senna foi um ícone do esporte, aquela coisa toda, mas, por exemplo, né? Não estou criticando, mas teve já campeões antes dele. No principal, enfim, todo uma... da Alistair Bueno até o Guga, a gente abriu uma janela gigante, e aí chegou o Guga, que modificou o nosso cenário para o esporte. Quem não parava na televisão na antiga
Rede Manchete para ver um jogo de 2 horas e meia, para torcer para um brasileiro no tênis. Sim. Então, assim, foi uma coisa esplendorosa. Você está assistindo. Eu hoje trabalho com tênis, não é só. Não. Eu fui ver a primeira partida de tênis do Guga. Eu via alguns ensaios, alguma coisa de tênis que eu acompanhava na televisão, não tinha internet aquela. Então, assim, onde você ia acompanhar? Não tinha TV aberta, era só TV aberta. Então, assim, se você quiser acompanhar, hoje tem vários canais que transmitem. Hoje a criança sabe todo tenista, ele acompanha o tenista, às vezes, o que me deixa mais, por que eu vou falar pelo Espinhosa? A maioria dos meus alunos sempre fala de um atleta tenista estrangeiro. É o Roger Federer, o cara sabe sacar, o Nadal, o cara coloca, tal. E a gente não tem um cenário brasileiro, a gente não tem um ídolo no tênis, não tem uma referência. Por quê? Porque entre vários motivos, as federações costumam fazer com que cursos para os professores, para colocar as crianças dentro da modalidade. Só que o que acontece? Algumas discussões que nós temos, até com o pessoal que trabalham com competição, essas coisas, não se dá muito valor, é uma coisa óbvia, né? Não se dá muito valor na base. E principalmente na base do tênis. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança entra e o processo é longo. Então, como de costume no Brasil, o que o pessoal quer? O resultado. Imediatismo. E aí você imagina, por exemplo, no futebol, se você erra no futebol, você errou. É mais um que está errando. Tem 10 que estão lá. Né? No tênis, não, cara. Você errou, perdeu. Então, assim, eu costumo falar que o que erra mais é o que vai perder. No tênis e tal. E aí você tem toda a dificuldade de não ter, por exemplo, quadras públicas. São poucas que tem. Quase nenhuma. Você, por exemplo, qual que é o cenário do tênis hoje brasileiro? Você tem uma árvore que está dando fruto ainda. Só que a raiz está podre. O que está podre? A gente está tentando colocar alunos dentro da modalidade, mas que, por exemplo, você vê um ou outro projeto social dentro de uma favela, dentro de uma escola pública, que é de onde vai sair a maioria, a base. Agora, só quem está entrando no tênis é o pessoal que tem um pouco de dinheiro, que está procurando um professor para ter aula para o filho, e aí chega uma hora que o professor de criança fala assim, olha, eu não consigo, vou até aqui. Agora eu vou encaminhar esse cara até lá. E essa janela que a gente está, da pré-competição, dos competitivos, que está sendo estudada hoje. Eu fui no workshop da Confederação Brasileira de Tênis e estavam preocupados com as crianças de 10 anos. De fazer o que está acontecendo. Então, assim, o que falta também muito é nós, professores, nos unirmos para tentar fazer isso diferente. Claro que não sou eu, não é você, outro professor de outra academia, que vai chegar e falar assim, é isso, vamos pegar uma receita de bolo. Mas você vê, por exemplo, a Argentina, vamos comparar a Argentina com o Brasil. Toda vez tem uns 50 do mundo, uns 100 do mundo. Tá lá no meio, a Argentina. Pô, tá do nosso lado, sabe? O que eles estão fazendo que nós não estamos fazendo? Entendeu? Então, assim, qual foi já me falaram, né, que, assim, mas o brasileiro, o latino-americano, ele não gosta de pressão. Poxa, mas peraí. Então é o brasileiro que não gosta, porque o argentino tá lá nas cabeças. O chileno tá lá nas cabeças. O brasileiro não tá por quê? Vamos trabalhar então, assim, isso. Né? É aquela coisa, como o esporte tênis, o filho tem tudo, tem toda a disposição. É babá, é a roupinha dele jogada, vai lavar e tal. Ele não suporta a pressão, porque assim, ele quer sair da casa dele, do conforto dele, para de repente dormir num hotel com mais 10 crianças, 10 atletas. Ele quer, por exemplo, jogar até 6, 7, 8, 9 horas da noite e chegar e ter que, por exemplo, lavar a roupa dele, comer o que tem à disposição para ele. Então, você acha que ele... Aí eu te pergunto, um cara desse, um menino desse, consegue ser atleta na modalidade do tênis? Então a gente já começa com uma falha aí. Não é só, a culpa não é só do professor, a culpa não é só do esporte, mas uma das, né? A gente, assim, tem várias outros... E hoje você acha, por exemplo, quando você comenta a Argentina, né? A Argentina, o que eu ouvi na época, é que, por exemplo, na época do Guga, a Argentina, os brasileiros
no circuito juvenil, dava um pau na Argentina direto. Aí a Argentina veio criando aquela escola do Del Potro e de outros mais, que foi bem isso na transição. O Guga parou de jogar, vamos lembrar prematuramente, e aí veio essa escola argentina, colocando 4, 5 atletas entre os 15, 20 primeiros do mundo. Então, assim, talvez não falte a gente formar essa escola, formar uma coisa um pouco mais constituída e moldar isso para um outro nicho, para esse nicho que você falou, talvez, de lugares públicos, exato, de lugares onde você... Vamos colocar, não vou dizer lugares públicos, mas lugares com uma concentração maior de crianças. Tem que ter, porque se você for ver, faz uma peneira de futebol aí em qualquer clube, quantas crianças não vão atrás de um sonho? Sim. Porque eles estão indo aonde? Atrás de um sonho. Então, assim, como é que você vai procurar atletas, né, dentro de um processo se você não vai atrás de pessoas, não vai atrás de mão de obras, entendeu? Deveria ter, sim. A gente teve também um tenista que eu conheço, converso bastante, conversava, né? A gente faz eventos juntos, que é o Fernando Meligeni, que é um argentino que veio do Brasil inteiro. Cara, o cara comia o tênis, ele se vê a história dele, os livros dele e tal, era um cara diferenciado. E teoricamente, né, foi atrapalhado, mas assim, teve um Guga na frente dele que não deixou, tampou a visibilidade um pouco dele, mas era um cara, um excelente atleta. Sim. Se você vai conversar com ele, ele tem uma opinião meio diferente de todos. Ele fala que ele tem essa opinião que o momento do Guga foi mal aproveitado, mas enfim, o que falta para a gente mesmo é isso, é tentar buscar em outras atividades para que mais pessoas, mais iniciantes tenham isso. A gente hoje não tem, por exemplo, eu já ouvi muitas coisas na Espanha, por exemplo, que eles não usam mais a bola do Plain Stay para as crianças de 8, 9, 10 anos. Aí você vai falar assim, poxa, então eu acabei de falar que eu preciso do Plain Stay para que eu não lesione. Então você está falando que vai lesionar? Vai lesionar. Mas assim, é o preço que eles estão pagando para colocar um Rafael Nadal lá em cima. Então assim, vale pagar esse preço? Já vi, eu quando estava na faculdade, o professor colocou um vídeo de umas crianças coreanas com atividade, chinesas, desculpa, com uns 3, 4, 5 anos, fazendo espacate, colocando a perna na cabeça, rotina de treino. Aí você vai falar assim, poxa, o cara tá maluco, mas vai ver hoje em dia o que os caras fazem. Os caras trabalham com isso. Se vai dar um atleta ou não, lá na frente vai ter preço. Mas eles estão sempre lá. Olimpíadas, China, Estados Unidos, enfim. Agora, o nosso esporte é complicadíssimo. O cenário atual hoje é o que eu falei. A gente ainda está dando alguns frutos lá em cima, mas a raiz, a base está podre. A hora que secar a árvore, passar um bom tempo aí sem ter um cara. Falta esse cara para dar um up no tênis hoje para a gente. Falta um outro Guga, falta um cara que, para a criança ler e falar assim, eu quero ser isso. Eu quero ser esse cara. Entendeu? Falta. Muito complexo. Eu posso ficar aqui o programa inteiro falando de algumas atitudes, mas, enfim, basicamente é isso que a gente sofre na nossa modalidade. Rapidamente, você acha que hoje, se aparecesse um novo Guga, o mercado estaria pronto para não cometer os mesmos erros? Não. Sinceramente, não. Porque a gente aprende com os erros. E de lá para cá, a gente está cometendo os mesmos erros de antigamente. Então, não aprendendo nada. Então, assim, é difícil para mim falar isso, porque me dói no coração falar. Não, mas a realidade é essa. Acho que dói para todo mundo, né? Quem nunca assistiu aqui o Spot Show, esse é o programa 104. Estamos na 3ª temporada. E aqui, pelo que passa na bancada, são histórias e são posicionamentos de várias pessoas. Que a gente sente isso. Sente que o momento passa, ou se não está difícil para você poder mudar, né? Mudar, a gente acabou de ver o programa aqui, a nossa crítica ao futebol não é das meninas, e sim quem as meninas, quem organiza o futebol feminino e quem tem o poder de voz do futebol feminino, ou o poder até mesmo de, a minha consideração, das mesas que estão acontecendo, o poder de inflamar, de induzir as outras pessoas. Esse é o grande problema.
E assim, eu acho que não é só, né, no tênis, mas principalmente no tênis, como é um esporte, ele já teoricamente, você tem, por exemplo, alguns esportes que são, assim, isso é coisa de fulana, não dá para fazer. No tênis, não, a gente vem a ver o contrário. Quem faz tênis é o playboyzinho, é o boyzinho. Elitizado. O cara não vai, é elitizado, não sei o que. A gente já tem esse problema, né? Nisso, criou um mecanismo dentro dessa área que o cara tá ganhando dinheiro com aquilo ali. Então, ele vai sair da zona de conforto dele para poder, de repente, ele sair e vai, vou tentar fazer ali. Mas se esse menino não dá certo, vai me queimar, eu não vou ter mais o meu dinheiro. Então, assim, por isso que eu falo que a gente não está preparado. Se entrar um outro Guga da vida aí, vai ter mais gente querendo entrar no tênis com essas mesmas opções que nós temos hoje em dia. Complicado. E é triste, porque a gente precisa mudar esse cenário. Esse cenário muda. E eu fiz essa pergunta por isso, porque não adianta a gente esperar, de repente pode aparecer um Guga, como aparece na natação, de vez em quando aparece um atleta, né? E aí, mas é isso, o mercado está pronto, nós vamos fazer algo diferente, nós vamos aproveitar, nós vamos ver um ginásio de Ibirapuera de novo, recebendo um Campeonato Brasileiro, um Open Brasil, com 12 mil pessoas, ou nós vamos receber com 2 mil? Olha, se você pegar hoje, pega os campeonatos que estão sendo realizados hoje, não vou citar, porque tem amigos meus que coordenam, né? Mas entra nos campeonatos aí no Brasil, vê o público, vê a média de público, vê o valor do ingresso, aí você vai falar assim, mas eu vou pôr na final, vai estar casa cheia. Mas tira a final, vê os outros dias. Dia a dia. Você entendeu? Cara, complicado. Muito bom, o evento lá em Moema, que a galera mandando foto muito legal. Aqui, ó, a Mari Lúcia Guimarães. Parabéns por este trabalho. Beijo pra você. Sander surpreso, o trabalho com esportes de raquete precisa entrar nas escolas. Precisa mesmo. Já ouviu falar aqui. A massa, onde está a massa, entendeu? E a gente vem falando muito, não é só o tênis, né? Outros esportes de raquete. A gente vem falando muito como a escola é mal aproveitada. E aí também eu acho que é uma questão de mudar esse mindset, né? De mudar as escolas e as escolas receberem. A gente teve hoje na feira da Reatec, uma feira belíssima aí, que traz o esporte como uma forma de reabilitação para as pessoas, de possibilidade de inclusão social, muito forte. É muito bacana ser numa feira dessa e ver o esporte tomando esse lugar, esse patamar. Agora, você vai numa feira de educação, que nem nós fomos no mês de maio, e a gente vê só 2 estandes, no meio de 400 estandes, falando de esporte, algo está errado. Algo está errado. 2 de 400 está errado. Então, parabéns até. Quem não viu, vai lá, curte aí. A gente conseguiu, que o Instagram não estava hoje querendo trabalhar agora à noite. Já colocamos lá algumas fotos que nós tivemos. Só fazer dar um abraço para a dona Meire, minha segunda mãe, minha sogra, que está acompanhando. Obrigado, Dona Meire. Valeu. Muito bom. Carlos Couto está aqui com a gente também. Abraço, Carlinhos. Abraço. Muito bom. Ricardo, uma pergunta. Na sua opinião, como é que nós podemos aumentar o número de praticantes no tênis no Brasil? Bom, primeira coisa é a gente entrar dentro da massa, né? Então, como é que eu vou buscar a massa? Nas escolas públicas. Eu tenho que entrar com o esporte e tênis dentro das escolas. Então, eu tenho que começar a ter vários núcleos dentro de escolas. Se vai sair atleta ou não, é uma outra conversa. Mas você concorda comigo, se eu tiver mais praticantes, a probabilidade de ter atletas é maior. Estamos falando de degustação da modalidade, né? Existem algumas ideias que a gente está, até conversando com a Federação Paulista, de o que a gente está fazendo para massificar o esporte. Adianta, por exemplo, eu chegar, falar com o pai que a educação física é legal, não sei o que, beleza. Mas você tem que fazer o esporte tênis. Ok, o cara vai numa loja e vai pagar R$1.000 numa raquete para ele, 600, 400, 300 não do filho. O cara não vai comprar essa raquete. Uma bolinha hoje custa 6, 7 reais cada bola. Ele não vai comprar uma bola. Então, assim, como é que eu faço? Então, a gente tem que ter políticas, né, para colocar na escola, para ter isso. Eu acho que falta muito. O governo também tá dentro das escolas, comprando material. Imagina, cara, o professor de educação física não tem bola de futebol para jogar. Vai ter uma raquete dessa para os alunos? Não vai. Então, assim, você viu? É por isso que eu falo para você, que a gente não estamos preparados para isso. Porque o mercado do tênis é um mercado promissor
para nós, professores, que tem, né? Hoje em dia é ruim falar isso, mas hoje em dia só procura o tênis hoje, aula particular, quem tem um pouco de dinheiro. A gente não tem. Isso é a realidade. Existem muitos projetos sociais, existe isso, até dos meus amigos, tem o do Parque Lobos, que é o do Agostinho, que é o Bola Dentro, existe no Rio de Janeiro também muito bom, que é dos meus amigos também lá, do projeto Tênis na Lagoa, que dá essa oportunidade através de empresas, através enfim, de todo um feedback. E tira uma dúvida que uma vez, conversando com uma pessoa, que eu não vou falar qual o instituto dela, mas assim, conversando com ela falou assim, Marcelo, meu grande problema, e a maioria dos institutos, não é a captação para você fazer a abertura do instituto, é você colocar o instituto para rodar, mas é a partir do momento que eu preciso renovar o meu material. Lá, quando dá 1 ano, 2 anos, que eu preciso... Aí eu tenho... Então o que ela defende? E aí, por isso que é legal a gente trazer um especialista com essa visão. A gente absorve a informação, né? O problema não é abrir um instituto e, de repente, eu vou lá, tem 200 crianças, da noite para o dia. Mas é a manutenção desse projeto. É esse o grande gargalo? Também. Porque o que acontece? Já vamos começar pela burocracia do instituto. Então, o cara tem que abrir o instituto, ele tem toda a burocracia, aí o cara conseguiu. Para trabalhar com a prefeitura hoje em dia, na casa de São Paulo, você tem que ter, no mínimo, 1 ou 2 anos de funcionamento do instituto. Aí o cara tem que pagar o contador, a mensalidade, Ele tem que girar 2 anos. Girou 2 anos. Chegou lá, aí ele vai passar, ele vai querer captar o recurso. Ele pode ter essas leis, né? Perfeito. Mas vamos falar do instituto. Aí ele consegue a primeira verba do instituto. Ele tem que colocar, gastei o papel de boca no evento tal. Ele coloca lá, gastei o papel de boca. Perfeito. Raquete, bola é uma coisa que estraga fácil. Você perde. Então, se você colocar num projeto, comprei 300 bolas, você está com o dinheiro na mão, sumiu 100, cara, você está ferrado, você não pode comprar mais 100 mil. Como é que você vai colocar? Você tem que tirar do bolso. Então, raquete é a mesma coisa. Então, por que acontece? A maioria dos projetos, o que acontece? Ganham dinheiro para fazer 1, 2 anos, e aí o material acaba se desgastando, o cara não tem como comprar mais, porque o dinheiro já foi todo investido no projeto. O cara continua com o mesmo material. Já tem alunos que, de repente, o cara está jogando, tem outros esperando a raquete, porque não tem raquete específica para o cara. E assim, e tudo na vida também acontece algumas coisas que acabam queimando a modalidade em algumas coisas. Por que cada vez está mais burocrático? Porque cada vez mais tem os espertalhões. Os caras querem, por exemplo, o que acontece muito. O cara vai lá, a raquete custa R$150, ele coloca no preço de R$400. E aí, o que acontece? O cara tem que chegar no final do mês, né, ou final do projeto, ele tem que colocar no papel. Quanto ele gastou na raquete? A conta não fecha. Só que aí, meu amigo, já foi o projeto o ano inteiro. E aí, como é que faz? O cara vai devolver o dinheiro do bolso? Não tem mais jeito. Já foi. Entendeu? São coisas que me deixa triste, assim, de a gente tá falando, tá observando, mas assim, é uma realidade. Eu poderia chegar para você e falar, não, tá tudo lindo, tênis, sabe? Não é. E a ideia do programa, a galera que está assistindo aí, a ideia do programa é isso, a gente dissecar a modalidade. Porque o propósito do Cuca Beta, que abraça aqui o Sport Show, é aumentar o número de praticantes esportivos no Brasil. Se aumentar o número de praticantes esportivos no Brasil, a gente vai ter mais saúde, mais qualidade, mais educação. Independente da modalidade, porque existe tanto esporte, galera, a gente não pode ficar refém de 1 ou 2 esportes. Então a gente tem que aumentar, porque a criança talvez não vai querer fazer nem o A, nem o B, ela vai querer fazer o D. Então, é isso que nós precisamos fazer. Para você ter uma ideia, eu trabalhei com a prefeitura na época da gestão do Dória, naquela coisa eu não ganhei nada, mas eu queria ajudar. Então, eu vi uma porta aberta, me chamaram para conversar sobre a região da Cracolândia. Então, eu dava aula para a região dos meninos da Cracolândia, ali na região do Coração de Jesus e tal. Eu fiquei 6 meses. Minha primeira aula tinha um aluno. Eu dei aula para um aluno. Quando eu saí lá, eu já tinha 30 alunos. Vinham, faziam, e assim, você via no rosto das pessoas a gratidão de você estar lá ensinando um esporte diferente. Entendeu?
não deu certo, paramos o projeto, porque aí começou vários outros tipos de coisas. Mas, assim, o que acontece muito, o segmento chega numa hora que para, não tem mais ninguém para te ajudar. O cara te dá a grana, você pegou a grana, gastou, vai renovar o projeto, o cara não quer mais. Ah, já coloquei minha marca, não me interessa mais. Então não tem ninguém para te ajudar. E é difícil, sabe, hoje em dia, o valor, dinheiro das coisas hoje em dia, cada vez está subindo mais. De repente o governo poderia falar, essas empresas hoje, comprovar aqui umas ideias, né? Comprovando que é para a escola, para projeto social, diminuir ICMS de produtos, o imposto do produto, fazer uma compra, a primeira compra é X, na segunda compra você ganha mais X. Assim, são coisas que com certeza, dando esse abatimento, que a gente, no momento inicial, talvez o governo vai entender como perda, isso vai fazer gerar muito outros projetos. Iria facilitar, ou seja, iria ganhar sim na somatória. Mas ter a visão de, não, isso é um abatimento, eu vou perder, aí você começa a ter o problema da sonegação, você começa a ter outros problemas piores ainda de falcatrua, que também atinge esporte. A gente não pode falar ficar de fora. Não podemos ficar de fora, não. Bom, vamos lá, João. Simone Pedro, concordo, as escolas precisam ampliar as opções do esporte. Verdade, Simone. Sandra Surpresa, no sábado estaremos lá com o Parabadminton. Boa. Parabadminton. Pergunta onde para a gente tentar ver se encaixa os horários. Eduardo aqui, Caio Graco. Caio Graco aqui, Ricardo Tonicelo. Doutor Caio Graco, abraço. Ser humano mais humano. Uma pessoa diferenciada e iluminada que tive a honra de acolher, ajudar e orientar. Vai pra cima, meu amigo. Gratidão. Quem falou? Professor Caio Graco. Um abraço. Eu falei, mandei o tchau cruzando em cima da sua voz. Eu mandar um beijo para Simone, beijo da minha eterna namorada aí, que está sempre me acompanhando. Às vezes me põe no rumo aí, porque às vezes eu viajo muito e ela que sempre tem que ter alguém para te pôr no caminho. Uma bússola, E, cara, falar do Caio é uma. Cara, até me emociona, porque foi uma pessoa que entrou na minha vida onde eu precisei mais, porque eu estava fraco espiritualmente falando, e aí a gente se aproximou na faculdade e até hoje a gente conversa. Caio, obrigado, gratidão por você. Bacana, você vê que semana passada ele teve aqui no programa. E tipo, eu vi ele no programa, foi um antes do meu, falei, poxa, que bacana, o cara, a gente sempre tá. Vamos marcar aquele curso lá, hein? O curso do tênis, hein? Isso aí, vamos ser. Depois nós vamos falar mais, que tem novidades aí do Cuca Beta e Double End, aí também tem bastante novidade aí. Bom, agora, a gente falou tanto, né? Você mostrou aí os materiais, você mostrou a bola, mostrou exercícios aí diferentes, aquilo que gera o interesse do pai fora, falamos do cenário. E várias vezes nós passamos ao longo dessa hora aqui, você falando, o esporte que ainda pode ser considerado de elite, é um esporte que falta mais divulgação por parte de uma parte da população, né? Cara, eu faço assim, eu fico nessa dúvida minha aqui, cruel, que assim, quando você estava falando, eu falo, será que os médicos, tem bastante médico que joga tênis, será que o pediatra não joga tênis? Porque, assim, né, o pediatra seria o melhor vendedor para a mãe do tênis infantil, né? O pediatra hoje, ele vende a natação, para mim é um dos maiores vendedores de natação, é o pediatra, um dos maiores, né? Então, assim, a pergunta que eu falo, o médico... Enfim, aí você, né, a gente sabe que tem muito empresário que joga tênis, né? Para fazer negócio, para competir, né? Os Masters. E aí falta esse dinheiro para o Instituto, ou ele mesmo ter essa visão de renovação. Cara, eu fico assim um dilema, porque muitas vezes eu fico assim, cara, pensando isso, e outro dia eu estava vendo até uma entrevista do Fininho, no meu gênio, e eu falo, então, tudo bem, nós temos potencial. Todos esses caras que tomam decisões ou indicam decisões, eles vivem ou têm um contato com o tênis. Então, assim, com esse cenário, se você estivesse na frente aí de um empresário, o que você falaria para ele poder investir no tênis?
A primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é essa coisa de serve para um, mas não serve para o outro. Então, desmistificar essa coisa que o tênis é sim para todo mundo. Então, a primeira coisa o cara fala, eu não vou vincular minha marca com fulano ou com, né? Porque minha corrente não é essa. Eu quero pegar a pessoa de baixa renda, a pessoa de... Cara, o esporte é para todos. O tênis é para todos. O investimento que se faz no tênis, que é uma modalidade diferente, uma modalidade que vai te atrair, principalmente crianças, que é uma modalidade diferente, ela vai estar com a raquete na mão, enfim, tudo que já foi falado, é um investimento que você não vai perder. Que você vai colocar crianças dentro de uma modalidade que não tem hoje na escola, que não tem hoje no bairro, que não tem hoje na região da pessoa. Então imagina você com a sua marca podendo colocar várias crianças que não tiveram nenhum contato com o tênis, tendo a possibilidade de jogar tênis. O que ele não vai falar em casa? O que ele não vai... Sabe? Diferencial que ele vai levar, que ele vai... E assim, a maioria, isso faz um bom tempo, se eu não me engano, a revista Exame fez até depois eu posso até mandar para vocês, fez um levantamento dos esportes entre os 80 empresários do país. 80, 800, eu não lembro. O segundo esporte mais procurado era o tênis. Então, assim, sabe? Então, assim, são coisas que... E o primeiro esporte, que é o ciclismo, essas coisas todas, o cara fazia ciclismo e tênis. Então, tinha o ciclismo e o tênis. Então, tinha o tênis, só o tênis. Que é outro esporte também. Você entendeu? Então, tinha um cara que falava assim, o cara natação, golfe e tênis. Mas o tênis era só o tênis. Então, assim, perfeito. Você vê que os empresários procuram o tênis para ter essa melhor. Então, eles falam, o que falta para um empresário deles colocar na cabeça e falar, poxa, se eu tenho, por que eu não vou colocar crianças dentro do esporte? Por que eu não vou tentar fazer isso? Eu acho, na minha opinião, que assim, são coisas diferenciadas. O que é coisa diferenciada? O cara procura pro lazer dele, só que infelizmente tem aquela coisa da marca. Então, o que ele vai atingir? Um time de futebol ou um projeto social de tênis? Então, um projeto social de futebol tem mais criança, mais visibilidade. Infelizmente, o cara vai atrás desse projeto, vai atrás da visibilidade. Sim. E não adianta eu chegar para o cara e falar que vai melhorar a vida de criança, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o trabalho de desenvolvimento motor. Não adianta eu colocar. O cara vai entender isso, mas ele vai chegar e falar assim, infelizmente, eu preciso, o mercado engole as pessoas. Então, para mim não ser engolido, eu tenho que mostrar minha marca. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um esporte onde ele tem, teoricamente, um amplo domínio, né? No caso, ele faz tênis, ele sabe, ele gosta, mas ele quer colocar no futebol, que vai alcançar mais pessoas. Um campeonato de futebol hoje, se você fizer numa escola, a escola inteira vai participar. Coloca um campeonato de tênis hoje na escola. Pessoas que vão se interessar, porque não teve dentro, né? Não teve nenhum tipo de contato dentro da escola. Os professores também da rede pública, os professores que chegam lá, saem da faculdade, e aí como é que o cara vai colocar um esporte dentro da escola se ele não teve nenhum tipo de preparação, não teve, sabe? Então, assim, o empresário, ele busca hoje, infelizmente, essa questão desse viés mais voltado para a marca. E aí, o que sobra para os institutos da vida? Procurar o governo. E aí que começa a ter esses tipos de problema. Mas eu sinceramente, eu acho que o tênis, para desmistificar essa coisa de ter isso, ter aquilo, é para um, é para outro, eu investiria por causa dessa lição que eu tive com o pessoal lá da Cracolândia, de estar olhando as pessoas, de estar vendo que eles gostam de fazer um esporte diferente, tentar não só ligar a marca, mas ligar para um projeto de vida, uma coisa social mesmo para... Imagine só, você de repente, uma empresa dessa daí, coloca um projeto social dentro de uma comunidade, numa favela aí, e um desses meninos sai para ser um campeão aí, o que ele vai falar? Aprendi a jogar tênis lá com o fulano, lá no projeto do fulano, entendeu? Isso, só que é o que eu falo, né? Se você pega uma peneira, vai sair um. No futebol, você tem jogador aí a todo peneira é maior. Você entendeu? Peneira é maior. Bota mais. Eu gostei muito quando você falou que tênis é para todos.
Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar cada vez mais clara. Tirar esse negócio que tênis é difícil, que eu não vou aprender, isso, cara, é balela. Se alguém falar pra você, tênis é muito difícil, não é difícil. Se você pegar um professor qualificado para te ensinar a jogar o tênis, a entrar na modalidade, é fácil, cara. Não é difícil. Tem várias coisas que podem te impedir, que é o preço de raquete, preço de aula, mas assim, o tênis é sim e pode ser praticado por todas as pessoas, de A a Z. Não tem nenhum tipo de incômodo e não tipo não, você é assim, você não pode porque você é assado. Não existe isso, cara. É para todos. Nós vamos marcar de bater uma bolinha para a gente poder mostrar aí para a galera. Está convidadinho. Olha, para a gente mostrar que o tênis é para todos. Certo, menino Oliveira? Você tá que nem eu salsicha, mano. Não, vamos marcar, vamos chamar a Sandra, a gente marca, vamos bater uma bolinha aí, com certeza. A Sandra falou aqui, ó, na feira da Reatec, da Expo Imigrantes. Legal. Vai estar lá no sábado. Vai estar lá no sábado? Isso. O Badminton na feira da Reatec. Isso. No sábado. Legal. Expo Imigrantes. Bacana. Então, galera que quer conhecer o Badminton, sábado na feira da Reatec. Hoje tinha o basquete em cadeira de roda, que amanhã nós vamos... A gente já mostrou hoje, amanhã nós vamos mostrar um pouquinho mais na mídia do Tucaberga. Tinha o pessoal lá da Faca na Caveira, então nós vamos mostrar o pessoal hardcore fazendo as coisas com cadeira de roda lá, meu Deus do céu. Enfim, e no sábado para Badminton lá na Reatec, lá com a Sandra. Tá bom? Sandra, vamos tentar lá ver se a gente consegue dar uma passadinha lá assim. Vamos ver se a gente consegue. Boa. Muito bom isso aí, garoto. Bom, você é o chato, né, cara? Você é o chato. Sempre você. Você é o chato, cara. O programa tá ótimo. 21 horas, 45 minutos, sensacional, mas infelizmente chegou a hora. Chegou aquela hora. Chegou a hora. Mas com certeza aberta e cada um poder fazer mais edições aí para você contar aí dos projetos, contar do tênis. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. Muito obrigado por estar esclarecendo algumas coisas sobre o tênis. Fico à disposição de vocês. Quem quiser acessar minhas redes sociais, é só procurar lá Ricardo Tonicello Ricardo, do tênis. Tiro bastante dúvidas, eu faço bastante evento com a molecada, faço evento que os professores tiram as dúvidas. Cara, fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes aí. Com certeza. E vamos marcar a bolinha. Vamos bater a bola aí, a bolinha. Falei que é para todos, cara. Agora nós vamos filmar e mostrar que realmente o tênis é para todos. Enquanto você estiver fazendo algum evento, manda pra gente, a gente vai compartilhar nas redes do Tucaberga aí para a gente poder bombar cada vez mais aí os eventos. Vamos sempre juntos aí, boa. Jorge, só despedindo, meu querido. Um abraço para todos que nos acompanharam. Ricardo, prazer. Obrigado, sensacional trabalho. E tênis é para todos. Tênis é para todos. Como também para todos, nosso próximo programa na terça-feira. Eu espero que o Wilson também esteja aqui, mas também o nosso amigo, o Cardeal da Rua Javari. Sim, ele, Luiz Taioli. E você não perca amanhã, Luiz Taioli em Interlagos. Sério, Salsicha? Vamos ver, meus amigos. Ajuda nós. Vamos ver. Ricardão, cara, show de bola. Obrigadão. Valeu, tá? Obrigado por você abrir espaço aí na sua agenda. Sei que é difícil. Graças a Deus aí. E, bom, vai dar tudo certo aí. Junto. Obrigado pelo espaço aí. Legal. Galera, forte abraço. Terça-feira, mais um programa Spot Show. Vamos, Brasil! Vamos, meninos do futebol aí. Vamos lá, hein? Abraço, até terça-feira, pessoal. Abraço! Tchau. Você gritou meu jiu-jitsu agora? Osso, aí não. Você gritou, eu pensei que era um jiu-jitsu. Osso, você estava metendo aí no final.